jeito de ser resolvida essa agricultura fora dessas faixas? Não, eu entendo, Tonico, que há solução para isso. O nosso problema, ele inicia-se, do meu ponto de vista, na parte escolar. Eu digo sempre o seguinte: aquelas crianças que são pessoas que frequentam as escolas rurais, aquelas crianças deveriam ter uma cadeira chamada Práticas Agrícolas. Isso administrado até por um técnico agrícola, não precisaria ser um agrônomo, não é? Por quê? Porque a partir desta cadeira, você iniciando no jovem, você consegue transformar o pensamento dele e consegue levar ele uma tecnologia nova, uma tecnologia alternativa, e ele conscientemente ele vai aplicá-la. O que é que nós temos hoje? Por exemplo, nós temos hoje um programa extraordinário feito pelo governo do estado em parceria com a AVIP, de que para que a nossa agricultura seja competitiva, nós estamos plantando sorgo. No sertão foi muito bem aceito, porque no sertão, como bem diz, e o deputado é testemunha, que é da região, ao se plantar o milho é um ano sim, 8 não. E o sorgo com 260 milímetros, ele automaticamente, ele tem uma produtividade de 3 mil quilos por hectare. Com um segundo corte ainda poderá vir mais 1.500 hectares, isso totaliza 4.500 hectares. E substitui bem o milho. E substitui integralmente o milho na formulação da ração. Então você alavanca essa cultura, o produtor tem a certeza da compra dela e, paralelamente, ou na outra ponta, você alavanca também a questão da avicultura, que passa a ser competitiva no Brasil como um todo. Então, o que nós precisamos é começar a mudar a mentalidade do nosso agricultor. Porque, como você bem disse, aquele que está instalado no vale, eles são empresários, têm toda a tecnologia. Você verifica também a questão das usinas. As que permaneceram são aquelas que são usinas e usineiros de ponta, não é? Que têm a tecnologia e a usam. Então, o que nós precisamos nesse meio, no Agreste, todo o Agreste, meridional, setentrional, o central, o que nós precisamos é fazer a mudança disso aí. E fazermos a colocação de que naquela região, se por acaso a agricultura não for aquela ideal, ela deverá ser mudada para a agricultura ideal. Não adianta mais você continuar plantando milho, porque você vai perder, tá certo? Não adianta você plantar feijão numa região que não é de feijão. Então, o que você precisa é mudar a concepção e a cabeça do nosso agricultor. No próximo bloco, vamos desdobrar essa questão com o secretário de Produção Rural e está aqui juntamente com o deputado Fernando Lupa conversando sobre a situação do campo em Pernambuco. Até já. Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, conversando hoje sobre a situação do campo em Pernambuco do ponto de vista do agronegócio. Conosco o secretário estadual de Produção Rural, Ricardo Rodrigues, e também aqui o deputado Fernando Lupa, do PSDB, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia. Secretário, no bloco anterior se falava na forma em que se deve plantar o que dá em cada região, plantar ou criar. Isso daí, certamente existe um formulário dentro da própria secretaria, indicando se o Agreste dá isso, aquilo outro. No sertão não se pode criar gado de uma forma extensiva, como em outras regiões pode. E por que esses agricultores, eles encontram agricultores ainda resistentes a essa obviedade, a essa lógica da produção? É aquela história. Se você, durante toda a sua infância, você viu os seus ancestrais, seus avós, seus pais, plantando daquela forma, dificilmente o nosso agricultor, e aí eu falo o pequeno agricultor, não é? Que é o grande número, ele vai ter uma mudança na cabeça dele. Ele tem, como eu disse anteriormente, a cabeça tem que ser mudada, é do jovem, é da criança. E quando eu falei na questão de que você poderia, nas escolas da zona rural, colocar uma cadeira de práticas agrícolas, isso também significa que você, mais próximo das cidades, poderia colocar uma cadeira que fosse, digamos, de movelaria ou qualquer coisa que desse emprego e renda a essa gente. Mas, especificamente no tocante à agricultura, eu entendo de que você tem que levar o conhecimento ao homem do campo
Você tem que levar o conhecimento às crianças e você, principalmente, não pode deixá-lo desassistido. Porque o que ocorre hoje muito é o seguinte, você simplesmente dá a terra, que eu acho que isso, na minha concepção, na realidade não se trata de uma reforma agrária, mas sim de um distributivismo de terra, tá certo? Eu diria a você que você colocar o homem no campo por colocar, não adianta, porque se ele não tem direito à informação, se ele não tem direito ao crédito, se ele não tem direito a uma assistência técnica, ele não vai fazer absolutamente nada. Eu insisto nessa questão. Nós precisamos começar a fazer agricultores profissionais. Da mesma maneira em que aqueles que têm possibilidade mandam seus filhos estudar fora para melhor como é que eu diria, para que eles possam melhor absorver novas técnicas, é o nosso caso, já que ele não pode se ausentar, então o governo chega perto, a escola chega perto e faz com que a mudança ocorra. Ela não é imediata, mas ela é a curto e médio prazo. Deputado Fernando Lupa, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, a discussão sobre o agronegócio abre uma série de perspectivas para o Estado de Pernambuco, como vimos aí a partir do depoimento do secretário e da própria realidade do que se conhece no Vale do São Francisco, na região canavieira. Mas, por outro lado, o campo de Pernambuco passa por um momento muito grave, inclusive com a ênfase dada pelo movimento dos trabalhadores sem terras, para que Pernambuco tivesse várias terras invadidas e ocupadas por esses trabalhadores sem terra, em que até agora não deram qualquer explicação desse movimento em relação à produção rural, tanto na pecuária quanto na agricultura. O senhor acha que, embora isso possa parecer um pouco fora do foco da sua comissão, já que é a Comissão de Cidadania que geralmente se ocupa nessa questão, o senhor acha que essas invasões dos sem-terras, isso daí atrasa o campo de Pernambuco? A Assembleia Legislativa, preocupada com esta questão, Tonico, eu acho que o Estado todo está acompanhando, criou uma comissão para acompanhar a questão agrária. A comissão foi requerida pelo deputado Bruno Rodrigues, a que eu tenho a satisfação de fazer parte. Então, eu estou vivenciando de perto, secretário, esta situação e vendo que a coisa é bem pior do que nós pensávamos. É bem pior do que a gente vê a imprensa divulgar. O que existe é um verdadeiro mercado dessas propriedades que são desapropriadas. São pessoas que vêm da zona urbana para a zona rural com o intuito de adquirir esse lote legal, mas, na verdade, eles passam um tempo com esse lote e repassam para aqueles que vivem hoje. Já existe um mercado de repasse desses lotes que são desapropriados. Mas eu quero deixar aqui registrado que eu sou a favor da luta pela terra, sem conflito, sem briga. Eu acho que toda a sociedade tem o direito de se organizar e reivindicar ações que possam melhorar a condição de vida. E quando a gente vê um movimento legítimo, um movimento que não defende a luta armada, um movimento que quer assentar verdadeiramente os trabalhadores rurais, eu dou apoio. Agora, em alguns movimentos que estão aí tomando conta de Pernambuco, espantando o verdadeiro agricultor, aquele pecuarista que tem investimento já há décadas em sua propriedade, aquela lavoura que está toda certinha e eles invadem como um furacão, eles dizimam, na verdade, pastos que são feitos com bastante carinho por alguns pecuaristas. Quero dar o exemplo do município de Lagoa dos Gatos, que uma fazenda Riachão, uma fazenda lá produtiva, ela foi invadida, acharam um pouco, destruíram a casa, apedrejaram alguns automóveis, tratores que se viram para arar a terra. Então, eu sou radicalmente contra essa posição violenta que alguns setores desse movimento estão tomando e estão prejudicando o campo em Pernambuco. Poucas palavras, secretário, já estão perto do fim. Essa opinião, já que o senhor também é secretário da reforma agrária, produção rural e reforma agrária, essa opinião do deputado a respeito do movimento dos sem terra procede também em relação ao senhor como um fator de atraso para o campo pernambucano?
Olha, Tonico, eu concordo com o deputado Fernando Lupo, tendo em vista que, conforme eu disse anteriormente, o que vem sendo feito a nível de reforma agrária no Brasil nada mais é do que um distributivismo de terra, para não falar numa fragmentação. Porque se você distribui por distribuir, eu concordo plenamente com o deputado. E sou, como bem disse o deputado, favorável a todo movimento, desde que ele seja pacífico. A lei, ela é dura, mas é a lei. Tem que ser cumprida, tem que ser respeitada. Existem deveres, existem obrigações. Então, eu sou favorável, sim, a uma luta, a uma maneira de solicitar, de requerer, mas não de forma violenta. Agradecemos aqui os convidados, o deputado Fernando Lupo, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, na sua primeira entrevista como tal, e o secretário de Produção Rural e Reforma Agrária, Ricardo Rodrigues, também na primeira entrevista como secretário, embora já tenha comparecido aqui ao programa como pecuarista, dando mostras do seu conhecimento a respeito do campo de Pernambuco. Aos convidados, muito obrigado e até o próximo programa.